Estando aqui nas ruínas da época romana, que ficam aqui em Jerusalém, naquilo que são as ruínas do segundo templo, o chamado templo da época de Herodes, nós vamos encontrar uma escadaria onde estão logo atrás de nós aqui as chamadas portas de Hulda. Segundo os estudiosos, acredita-se com bastante convicção e certeza que era exatamente aqui onde todo o povo entrava para chegar ao templo, trazer ali as suas ofertas, sacrifícios. Depois daquelas portas, a pessoa poderia chegar-se para exercer as suas obrigações religiosas conforme eram as exigências da lei. Então você pode imaginar um mundo marcado por uma expectativa efervescente de fé aqui em toda a Jerusalém, aqueles peregrinos vinham de toda parte, e você pode imaginar judeus mais religiosos, gente talvez menos religiosa, mas que numa ocasião dessa estava por aqui. Homens, mulheres vinham aqui, chegavam, a cidade cheia de gente, todo tipo de gente. E nesse ambiente de tamanha efervescência religiosa, a gente fica imaginando como é que era o relacionamento nessa sociedade, nesse ambiente, de pessoas que eram totalmente diferentes. Como acontece hoje nesse ambiente multicultural tão marcado por diversidade que existe hoje em Israel e também aqui, especialmente na cidade de Jerusalém, na época de Jesus não era diferente. E essa diversidade é especialmente percebida quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 7. E lemos lá a partir do verso 37, o texto nos diz que havia um fariseu, aquele homem religioso que queria observar a lei nos seus mínimos detalhes, e ele convida Jesus para uma refeição na sua casa, e seguramente os estudiosos debatem se Simão fez isso com sinceridade ou com más intenções, mas você pode imaginar toda a expectativa, porque Jesus é aquele rabino meio diferente que surgiu na Galileia e está chamando a atenção de todo mundo, e todo mundo quer saber o que esse homem está dizendo. Alguns estão falando que ele é o Messias, mas é estranho, o Messias galileu não faz muito sentido. E então ele é convidado e ele é recebido, e aparentemente Simão começa a mostrar que as suas intenções não são das melhores. Ele recebe Jesus, mas ele não oferece o mínimo daquilo que é considerado bom tratamento. Ele não traz água para lavar os pés de Jesus, ele não unge a cabeça de Jesus com óleo, ele não dá um cumprimento especial de um beijo de saudação. E então Jesus chega lá e vai se preparar para a refeição. Eu fico imaginando o cenário religioso de outros que chegam para ver o que vai acontecer, como é que vai ser esse debate teológico, religioso entre os dois, e eles então naquela mesa baixa sentam-se, ou melhor, inclinam-se ali para comer aquela refeição comum da época, e de repente o que acontece? Aparece uma mulher, seguramente uma mulher de vida reprovável, que vivia como meretriz, que trabalhava na prostituição e que numa dessas andanças de Jesus ouviu as suas palavras e foi atingida pelas palavras esperançosas desse Messias que trouxe de fato salvação. Aquela mulher é atingida por isso e ela, vamos dizer, perde toda a referência, a compostura que se esperaria, e ela invade aquele ambiente predominantemente masculino e religioso, chega, vai atrás de Jesus, derrama ali uma espécie de óleo perfumado, possivelmente algo que teria a ver com o seu antigo instrumento de trabalho, e os pés de Jesus, inclusive, estão sujos. Ela derrama e ali ela começa a chorar, beijar os pés de Jesus, e ela passa os cabelos em volta, e você pode imaginar a cena. Na hora, Simão vai
e reprova Jesus pela sua atitude. E naquele contexto, Jesus começa a falar com Simão. E é interessante o detalhe, especialmente quando se lê aí em torno do verso 43, 44, nós vamos ver que Jesus vai repreender a Simão, mas de uma maneira muito sutil, porque ele fala para Simão, Simão, olha, havia um homem que devia muito e ele foi perdoado, né? Então, quem é que vai amar mais? A sequência do texto diz, e Simão diz, eu suponho que aquele que mais foi perdoado, porque havia duas dívidas, uma muito elevada e uma muito pouca, aquele que devia mais, esse vai amar mais. E então Jesus abre o jogo e diz, Simão, eu vim aqui, você não deu a mínima atenção para mim, essa mulher que chegou aqui, tá vendo? Foi porque ela foi mais perdoada. E ele diz o texto que, virando-se para a mulher, disse tudo isso a Simão. O que é impressionante é como é que Jesus, apesar de ser alguém que rompe com os limites do seu tempo, Jesus tem a condição de comer com o fariseu. Ele não se julga, vamos assim dizer, alguém que é revolucionário demais, que não pode sentar à mesa e conversar com o fariseu. Mas ao mesmo tempo que ele conversa com o fariseu, ao mesmo tempo em que ele, em algumas situações, vai se envolver com um cobrador de impostos, em outra situação vai se aproximar de um romano, o Jesus que tem misericórdia do fariseu e conversa com ele é o Jesus que estende a esperança para a prostituta, para a mulher que não tinha qualquer dignidade e valor na sociedade. Como é que um líder deve se comportar? Parece-me que grande parte da dificuldade de muitas lideranças tem a ver com a sua atitude limitadora, o seu espectro tão pequeno, em que aquilo que está sendo feito, realizado, ensinado, não consegue ultrapassar fronteiras. É muito interessante ver a amplitude de Jesus. Jesus, de fato, vai ser um líder para todo tipo de pessoa, porque ele não tem nenhum tipo de preconceito a priori, nenhum tipo de resistência ou de direita ou de esquerda, ou religiosa ou antirreligiosa, e ele consegue interagir com todo tipo de pessoa de maneira autêntica e ao mesmo tempo misericordiosa. Quando alguém vai ser líder, o perigo grande que acontece é sermos reféns das nossas próprias limitações. Alguém que fecha a sua liderança em torno do seu gosto pessoal, alguém que fecha a sua liderança em torno das suas preferências particulares. Há pessoas que querem ser líderes e são líderes de modo problemático e doentio. Eles não ensinam as pessoas a caminhar, a crescer, eles repetem soldados recrutas que passam a ser exatamente aquilo que eles são. Quando o leque de amplitude de um líder for estreito demais, for muito limitado, a tendência é criar pessoas muito semelhantes que não têm condição de ter uma amplitude de ação necessária. Quando nós interagimos com o mundo e queremos criar empresas, qualquer empreendimento, algum tipo de organização pedagógica, acadêmica, alguma ONG para o bem-estar da sociedade, se nós não tivermos coração para perceber as pessoas, amar as pessoas, perceber a sua diversidade, respeitar os seus costumes, os seus limites culturais, as suas perspectivas e conseguir criar um leque de interação com essa diversidade, seguramente nós não teremos liderança sábia. Por que isso é tão importante? Porque o limite da sua liderança está relacionado com a sua capacidade de interagir com a diversidade que está à nossa disposição. Quando, no tempo de Jesus, os diversos grupos de ordem política ou religiosa estavam ali conflituosamente tendo problemas entre si, viviam numa relação de oposição e de confusão, Jesus tinha condição suficiente de interagir com todos eles e, mais do que isso, escolheu discípulos de todos os tipos para poder
levar a sua mensagem de perdão, salvação da parte de Deus. Isso é tão interessante que até hoje, entre os acadêmicos e estudiosos, há um debate muito grande quando alguns dizem, não, Jesus era um fariseu que não era entendido devidamente. Outros dizem, não, ele era um essênio. Não, ele não era nenhum nem outro. Até hoje, ninguém consegue definir qual era o parâmetro particular de Jesus. Por quê? Jesus, o maior líder de todos os tempos, mostrando a sua amplitude de atuação na liderança, ele sim foi um líder para todos. Se você quer seguir uma liderança com foco amplo, que atinja, abençoe e faça sentido e mude a realidade no número cada vez maior de pessoas, é bom aprender com o maior líder da história humana, Jesus de Nazaré. Pensando sobre os segredos da liderança de Jesus, é muito interessante observar como é que Jesus, no seu grande projeto do Reino de Deus, decidiu formar uma equipe. Eu, na minha experiência, tenho visto tantas pessoas de grande potencial, pessoas que têm uma capacidade de performance, de ação e até mesmo de elaboração de projetos, capacidade até mesmo de execução. Mas algumas pessoas têm muita dificuldade em pensar na possibilidade de trabalhar com outros, de interagir com outras pessoas para que se crie uma possibilidade de multiplicação daquilo que se pretende fazer. É interessante observar quantas pessoas muito geniais, muito capazes, têm uma enorme dificuldade de conseguir passar as ideias, os conceitos para outras pessoas. São tão voltados para si mesmos, às vezes, essas pessoas capazes, que não conseguem interagir com outras pessoas ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para o ministério e o projeto de Jesus, aqui no Mar da Galileia, contemplando essa beleza natural, que às vezes é fascinante, às vezes é extasiante, no contexto em que Jesus vai começar o seu projeto, o seu ministério em torno da região aqui, chama a atenção observar, como podemos ler em Mateus 4, versículo 18, que andando à beira do Mar da Galileia, Jesus começa a convocar os seus discípulos, que traduzindo para a linguagem dos nossos dias, podemos dizer, ele começou a convocar a sua equipe, a formar a sua equipe. E o texto de Mateus capítulo 10, do versículo 1 em diante, lá nós vamos ver o detalhe de todos os discípulos, dos chamados 12 discípulos ou 12 apóstolos que são convocados para serem, vamos dizer, a comitiva de Jesus, os seus seguidores imediatos, a equipe que faz parte do seu projeto. E o que me chama a atenção, que é muito interessante, é que se nós pensarmos em Jesus do ponto de vista de uma expectativa mais religiosa, alguém pode dizer, mas Jesus era alguém fora do normal, ele era divino, ele tinha capacidades que estão, vamos dizer, fora de cogitação. Então, não dá para comparar com Jesus em nenhuma circunstância, mas é interessante e surpreendente observar que, mesmo considerando todos os diferenciais de Jesus, Jesus faz questão de iniciar o seu projeto formando uma equipe. O fato dele poder manifestar os seus poderes miraculosos, dele ser, como o Novo Testamento nos diz, o Deus homem, o verbo que se fez carne, não impediu que Jesus fosse muito concreto, objetivo e marcasse a trajetória do seu grande projeto, do seu grande ministério que tem milhões de seguidores em toda a humanidade, toda a história humana. Jesus forma a sua equipe.
Se olharmos de uma outra perspectiva, desconsiderando questões propriamente teológicas e religiosas, mesmo assim a gente vai dizer que Jesus é um indivíduo diferenciado. E grande parte dos indivíduos diferenciados, com muita capacidade, com, vamos dizer assim, singularidades de performance, essas pessoas geralmente trabalham sozinhas. Pense em quantos mestres da espiritualidade e da religiosidade na história humana foram marcados pelo seu isolamento, pelaquela atitude do guru que fica num lugar espiritual separado, distanciado, cultivando, vamos dizer, a sua particularidade diferenciada, metafísica. Jesus, diferentemente, ele vai se aproximar das pessoas comuns e no seu projeto forma a sua equipe. É muito interessante observar também o tamanho da equipe de Jesus. Porque se nós pensarmos em Jesus que se apresenta como Messias, que na verdade é visto como alguém que se propõe a ser rei, e rei num contexto de confrontação com o Império Romano, e nesse contexto em que há essa expectativa do grande libertador, o que a gente poderia imaginar? Que Jesus tinha que ter uma equipe que marcasse presença. Então alguém poderia imaginar que a sua comitiva poderia ter 70, 90, 100 pessoas para chegar impressionando. Então alguém poderia sugerir, olha, lá vem Jesus, abram alas porque ele está chegando com toda a sua comitiva, aqueles que fazem parte dessa equipe especial. Mas não é isso que vai acontecer. Também é interessante observar que a equipe de Jesus não vai se restringir ao número de 2, 3 que alguém poderia imaginar. Olha, ele está acompanhado, não sei se é o primo dele, talvez deve ser um amigo, é uma coisa assim, vamos dizer, exageradamente caseira. Chama a atenção que Jesus vai escolher 12 indivíduos que vão ser a sua comitiva, os seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, a sua equipe de trabalho. E 12 parece ser um número muito especial. É claro que não devemos imaginar que existe aqui uma mágica, uma mística em torno do número 12, que ele, vamos dizer, é a pedra filosofal da liderança. Toda vez que usarmos o número vai dar tudo certo. A ideia não é essa. Nós temos as 12 tribos de Israel, tem todo um significado contextual aqui no número, no contexto da época de Jesus, mas a gente vê que 12 não é nenhuma equipe grande demais, que se torna trabalhosa, que se torna complexa e difícil de administrar, e nem é uma equipe limitada. 12 é uma equipe na medida adequada, que é exatamente esse grupo com quem Jesus vai trabalhar. Outro detalhe, quando se pensa em liderança, chama a atenção. Jesus não vai apenas escolher 12 pessoas, mas serão 12 pessoas, na sua maioria, do povo comum. Não sei se muitos de nós temos prestado atenção na realidade que a maior parte das pessoas que fizeram grande diferença na história humana são pessoas que saíram do anonimato, da vida do cotidiano e conseguiram fazer diferença. E a pergunta principal, por quê? Por que às vezes alguém que teve a melhor educação, que vamos assim dizer, nasceu no berço de ouro, não consegue atravessar a sua história, fazer uma trajetória de sucesso, enquanto alguém que veio de uma situação tão simples consegue fazer esse caminho com uma desvantagem inicial? Talvez a principal razão são que essas pessoas que vivem a vida do cotidiano, os discípulos de Jesus, na maior parte dos casos, eram pescadores. Essas pessoas conheciam a realidade sofrida do dia a dia, conheciam a vida das pessoas comuns, suas necessidades, o seu cotidiano, a sua realidade, seu sofrimento, sua dor, suas expectativas de maneira próxima e pessoal. É muito diferente quando alguém trabalha a necessidade das pessoas, tenta atingir a realidade do mundo que ele não conhece, do qual ele está distanciado. No caso dos discípulos de Jesus, essa realidade dessas pessoas que viviam sentindo a dura vida da sobrevivência, inclusive numa vida de relativa autonomia. Você pensa num pescador, ele tem que correr atrás da sobrevivência a cada dia.
dependendo do que vai acontecer, do que Deus vai lhe dar e permitir naquele dia, e correndo atrás da sobrevivência, do alimento e conhecendo pessoas próximas que vivem uma situação semelhante. É muito diferente amadurecer nestas condições. E além de ser uma equipe na medida, além de ser uma equipe feita por gente comum, nesse contexto, em torno aqui do Mar da Galileia, os discípulos de Jesus me chamam muita atenção e isso é algo até hoje que eu fico pensando de maneira profunda sem conseguir atingir tudo aquilo que eu gostaria. É a diversidade dessa equipe. Quando a gente pensa numa equipe que teoricamente vai dar certo, muitas vezes o que nos atrai é uma unanimidade. Mas às vezes, como diz o ditado popular, também é verdade que muita unanimidade é burra, ela não funciona direito. Por quê? Quando você tem todo mundo devidamente encaminhado, devidamente direcionado, falando as mesmas coisas, todo mundo na mesma nota, na mesma sintonia, há uma vantagem inicial de performance, há uma vantagem na condução organizacional, administrativa da proposta do projeto, só que há uma dificuldade muito grande quando nós pensamos num fator multiplicador, o aspecto de ser prolífico, de amadurecer e crescer exponencialmente diminui tremendamente. Porque a riqueza de uma comunidade, a riqueza de um grupo está exatamente na sua diversidade e na capacidade, vamos dizer, de interação e todo o potencial criativo que surge dessa diversidade. Por isso é tão valioso viver numa comunidade com essa diversidade. E é tão interessante olhar para os discípulos de Jesus. Quem pode esquecer a figura de Pedro? Aquele indivíduo espevitado que aqui no Mar da Galileia, depois da ressurreição, se jogou no mar para ir atrás de Jesus, aquele que disse que nunca negaria Cristo e que pouco tempo depois estava lá morrendo de medo, aquele que chorou amargamente. Como esse comportamento, vamos dizer, sanguíneo de Pedro, marca essa personalidade tão importante ali no grupo dos apóstolos, dos seguidores da equipe de Jesus. Quando você tem um Pedro, do outro lado você tem um Natanael, que também é chamado de Bartolomeu, provavelmente são a mesma pessoa, não há muita possibilidade de outra explicação. Natanael, Jesus vai dizer para ele que o viu meditando, parece alguém comedido, parece alguém de pensamento mais assim concentrado, compenetrado, bem diferente de Pedro, que faz aquilo que surge no coração com toda a intensidade. Você vai ter um caso impressionante de um homem que é Mateus. Mateus é um fiscal da Receita, um cobrador de impostos, alguém que, tão atraído pelos lucros, resolveu trabalhar para os romanos e ganhar dinheiro com isso, cobrando imposto do próprio povo judeu. E lá está esse Mateus, que seria alguém rejeitado, discriminado, alguém que ganhou dinheiro de uma maneira bastante esquisita, estranha para a sociedade da época, e ele está lá sentado do lado de um outro indivíduo chamado Simão o Zelote. O Zelote era aquele grupo radical que queria matar os romanos, que era revolucionário, que era aquele pessoal que, vamos dizer, batia de frente e entendia que a solução podia estar na revolução armada e na violência. Imagina só um publicano como era Mateus sentado, olhando, trocando olhares ali com Simão o Zelote. É tão interessante observar essa diversidade entre os discípulos de Jesus. Nós temos gente que vem da Judeia, uma maioria absoluta de galileus, gente compenetrada, gente sanguínea, gente que representava uma facção, gente que representava outra facção, gente de liderança forte como Tiago, um João que tem um coração forte e vai se tornar profundamente amoroso. Jesus, aquele que ensinou que ninguém trabalha sozinho. Escolheu uma equipe, dedicou-se a essa equipe, treinou essa equipe, fez isso na medida certa, trabalhou com esse grupo
de pessoas diversificadas e escolheu gente comum. Jesus, o maior líder de todos os tempos, ensinou a todos nós a formar e a trabalhar em equipe. A liderança de Jesus se manifestou de maneira particularmente especial à beira do Mar da Galileia. Andando por aqui e vendo a localidade, nós ficamos pensando sobre quando Jesus formou a sua equipe, chamou aqueles discípulos, aqueles pescadores que viviam aqui para sobreviver, pescando na beira do lago, indo para lá e para cá. Eu fico até imaginando Jesus passando, e hoje nós chegamos aqui na cidade de Tiberíades, em Israel, e vemos o movimento do cotidiano, as pessoas da mesma maneira lutando para sobreviver, vivendo a sua vida, gente de toda parte que vem visitar esse lugar, e a gente fica pensando como é impressionante aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré e os seus discípulos, gente simples, mais ou menos comum do povo, desconhecidos, que vieram a fazer diferença através de toda a história da humanidade, fazendo presença no mundo hoje em todos os lugares. O que me chama a atenção quando a gente pensa em Jesus, na maneira como ele lidou com a formação dos seus discípulos, é que à primeira vista, assim, olhando, a gente tende a, vamos assim dizer, a espiritualizar tudo sem entender alguns detalhes do texto. Quando nós vemos capítulo 1 de João, versículo 47 e 48, nós vamos ver Jesus conversando com Natanael. Natanael, muito seguramente, é o mesmo Bartolomeu, assim chamado de nome diferente em algumas listas dos discípulos de Jesus. E quando Jesus vai fazer referência a Natanael na conversa com ele, Jesus vira para Natanael e vai dizer o seguinte: aqui está um israelita em quem não há falsidade. E Natanael então ficou impressionado, porque a questão que se levantava é: será que pode de fato vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque ele havia sido avisado a respeito de Jesus, e a dúvida sobre quem de fato Jesus era se manifestou. Então Jesus vira para ele e diz que ele era um israelita em quem não havia falsidade, ou seja, alguém sincero, alguém que estava buscando a verdade. Você sabe como é que é a vida, há pessoas que, através da sua trajetória difícil, acabaram abandonando de fato a trajetória que todo ser humano deve ter de seguir a vida com coragem, determinação e com uma inteireza de coração. Quando nós permitimos que as frustrações, as dificuldades e os nossos próprios erros e pecados acabem nos destruindo, a gente perde a referência e mais ou menos vive a vida sem qualquer direção, sem se importar, querendo apenas esquecer o dia de ontem. Mas quando o coração saudável vai na direção certa, imantado pelo polo correto, através dessa bússola que guia a nossa vida, a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso coração, a coisa é bem diferente. E Natanael mostrava-se alguém assim, alguém que mostrava um coração íntegro, no sentido de ser alguém sem falsidade, sem ser um coração dividido. E então Natanael fica impressionado e quer saber que história é essa, como é que Jesus tem informação a respeito dele, a respeito dessa observação que foi feita. E na mesma hora nós vamos ver a resposta de Jesus, que chama atenção, quando Jesus disse que ele ouviu Natanael quando ele estava meditando debaixo da figueira. Como nós podemos então ver, Natanael fica surpreso. Ele jamais imaginaria que estava sendo observado.
Quando Jesus diz para ele que ele estava meditando debaixo da figueira, e seguramente, eu não sei se você já viu alguém de fato pensativo e compenetrado, alguém que está pensando profundamente, que está levando a sério algum assunto, alguma questão, é diferente de uma pessoa preocupada, de uma pessoa ansiosa, é alguém que está num profundo espírito de investigação, de meditação, perscrutando para descobrir alguma coisa que é essencial e fundamental para a vida. Quando a gente olha para Jesus e vê como é que ele vai formar a sua equipe que vai mudar a história da humanidade, o projeto mais bem sucedido, Jesus, sem dúvida, fala sobre salvação, sem dúvida, fala sobre o reino dos céus, sem dúvida, fala sobre coisas tão importantes, sobre a vida após a morte, mas esse reino extraordinário de Deus, ele já começa nessa vida, quando a gente tem uma diferença, uma mudança significativa na vida e que também representa uma mudança fazendo da realidade à nossa volta, do mundo à nossa volta, um lugar melhor. Então é interessante como é que Jesus vai tratar com Natanael. Ele vai mostrar que enquanto muitos estavam talvez distraídos e sem prestar atenção, Jesus estava observando detalhadamente o comportamento, a fisionomia, a maneira de reagir e de agir de Natanael. Interessante que quando a gente pensa hoje sobre o mundo dos esportes, existe uma profissão chamada olheiro. Aqueles indivíduos que já estão tarimbados assim, conhecendo os detalhes daqueles que virão a ser os melhores jogadores do mundo, que precisam ser vistos ali ainda quando são pré-adolescentes, na sua capacidade, no seu trato com a bola, na maneira de lidar com o futebol, e eles observam para selecionar aqueles que serão os melhores jogadores. E não só isso, existe no mundo corporativo uma profissão das mais importantes, porque todo mundo sabe que um executivo de ponta, alguém que tem capacidade, alguém que tem treinamento, alguém que tem de fato condição de produtividade, que tem habilidades relacionais e que pode fazer diferença, isso é uma raridade. É encontrar uma agulha num palheiro, é encontrar um entre mil. Por isso, nós conhecemos muito bem o que significa um headhunter. Aqueles especialistas do mercado que prestam atenção para selecionar o melhor executivo possível. As igrejas, as grandes associações, ONGs que querem escolher um ministro que venha de fato fazer diferença, que venha atender às expectativas, que venha levar o projeto adiante, que venha imprimir um crescimento quantitativo e qualitativo, eles são selecionados através de entrevistas, de interação com o público, com a comunidade, com perguntas específicas, passam pelas expectativas dos mais jovens, também por aqueles que são aí muito experimentados para saber de fato se essa pessoa está com a sintonia certa entre capacidade, treinamento, experiência, maturidade para chegar ao ponto certo. Interessante que não é tão fácil perceber assim, mas Jesus, eu poderia dizer, ele não é exatamente eu não diria um headhunter, mas um heart hunter. Alguém que podia muito bem olhar uma pessoa como Natanael, ver a sua atitude, a sua postura, perceber o seu coração absolutamente sintonizado com o objetivo único, captar a sua sinceridade. É interessante demais que os estudiosos do comportamento humano hoje até mesmo avaliam os gestos das pessoas, como é que os olhos se comportam numa conversa, a posição das mãos, a posição do indivíduo em vários momentos da conversa, o que significa proximidade, nervosismo, distanciamento, toda essa leitura. Pois é, Jesus, em pouco tempo, como o maior heart hunter da história, vendo a situação, a postura, a atitude de Natanael, vai lá e descobre em Natanael alguém
que de fato tem futuro. A gente não pode imaginar à primeira vista que Jesus esteja selecionando os seus discípulos, aqueles que irão ser os seus seguidores, a partir de referências mais objetivas, mas seguramente Jesus observa o potencial daqueles que estão sendo selecionados para fazerem diferença. É claro que eles são inexperientes, é claro que eles são pescadores. É absolutamente equivocada essa ideia que a gente tem que esses discípulos de Jesus, aliás, que essas pessoas da Bíblia são gente extremamente santa e que eles não tinham qualquer comportamento equivocado e que eles eram lindos e maravilhosos. Não, eles eram pessoas com muitos problemas, o que pode ser percebido numa leitura absolutamente imparcial do texto bíblico. A gente começa a perceber que essas são pessoas de carne e osso. Veja bem, entenda a razão da nossa reflexão aqui. Às vezes toda a riqueza da Bíblia, que não é uma riqueza apenas religiosa, é uma riqueza relacional, uma riqueza para o ambiente familiar, uma riqueza para o desenvolvimento pessoal, uma riqueza para o mundo corporativo, para o mundo acadêmico. Toda essa sabedoria às vezes acaba sendo ofuscada por uma ideia de que o texto bíblico trata da vida de pessoas que estão tão distanciadas da nossa realidade que eles simplesmente não podem ser considerados paradigmas para a nossa vida. Mas é tão interessante observar a naturalidade. Jesus olha, presta atenção, observa Natanael, vê as suas qualidades, vê a sua capacidade, seu espírito crítico, a sua capacidade investigativa, a sua postura meditativa, a sua seriedade, o seu ponto de referência e observa nele um tremendo potencial. Por isso é muito interessante observar que esses discípulos de Jesus, mesmo sendo gente comum, fazendo parte dessa equipe aí razoavelmente limitada, com toda a sua fragilidade, discípulos que tantas vezes falharam e falharam em horas tão importantes. Quando Jesus deixa este mundo e vai fazer a sua transição de liderança, vai deixar toda a responsabilidade nessa equipe, é impressionante descobrir que esses discípulos, como é o caso de Natanael, que foi observado, que foi devidamente avaliado e que tinha tamanho potencial, eles conseguiram fazer diferença na proclamação do Evangelho. E é por causa disso que até hoje você pode ouvir uma mensagem, uma palavra como essa. Quando abrimos o segundo Evangelho do Novo Testamento, logo no primeiro capítulo, e lemos versículos 16 e 17 do Evangelho de Marcos, do capítulo 1, nós vamos ver que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, e o texto nos diz que ele convida-os para que eles deixem a sua atividade e diz para eles em seguida que eles serão transformados em pescadores de homens. Quando nós lemos esse texto e observamos como é que Jesus fez a sua tarefa de formar a sua equipe para que pudesse prosseguir no seu grande projeto do reino de Deus, nós vamos encontrar aqui bastante direção e sabedoria a respeito de como que um verdadeiro projeto de alguém que quer liderar um grupo de pessoas que venha fazer diferença, que venha transformar a realidade, como é que esse projeto deve seguir. É interessante que Jesus não vai, vamos assim dizer, chamar qualquer pessoa. Chama a nossa atenção a realidade de que, apesar desses galileus serem gente simples e não serem gente assim tão experimentada, vamos dizer, em religião, do ponto de vista da percepção tradicional da época, eles com certeza eram pessoas que exerciam uma atividade profissional que merece uma consideração bem particular. Vale a pena observar como é que Deus
no Antigo Testamento chama para a sua missão principalmente pastores de rebanhos, como nós vamos ver no caso de Moisés e vamos ver outras referências no Antigo Testamento. E por que que isso é tão interessante? Primeiro porque uma pessoa que trabalha como pastor, semelhantemente a alguém que trabalha na pesca, é uma pessoa que de certa forma tem que esperar de Deus a sua provisão, a continuidade da sua tarefa. Você imagina o trabalho de paciência de um pescador que tem que o tempo todo ficar procurando, tentando ver onde estão os peixes. Ele, vamos dizer, está à mercê daquilo que as condições naturais do Criador podem lhe providenciar. Da mesma forma acontece com os pastores também. Outra coisa que chama a atenção é o fato que esse tipo de atividade necessariamente desenvolve na pessoa algum tipo de paciência, de capacidade de observação e espera para que ele possa manter a sua condição de provisão e de prosseguimento da sua própria vida e da sua família. Naturalmente, aquele que é pastor ou que é pescador e que não tiver a capacidade de observar e de esperar e de ter a paciência adequada, certamente não será bem sucedido na sua atividade. Mas eu acho mais interessante ainda o fato de que no mundo, vamos pensar no mundo da época romana, onde tantas pessoas vivem debaixo de escravidão direta, outras pessoas fazem uma espécie de aliança perigosa com o Estado, sendo subordinados ao Estado romano e vivendo na dependência desse Estado, nós vamos descobrir um mundo de gente dominada e de dominadores, enquanto que o pescador é alguém que está numa situação um tanto quanto diferente. Ele é alguém que, de certa forma, funciona a partir da sua iniciativa própria. É alguém como que desenvolveu o seu próprio empreendimento e, a partir dali, ele não depende tanto de quem está acima dele, também não está numa situação de domínio sobre outras pessoas que estariam debaixo do seu poder. Então, essa ligação com a dependência de Deus, com uma espécie de treinamento de paciência e uma condição especial de tentar caminhar pelas próprias pernas num projeto de iniciativa, vamos dizer, particular, é muito interessante o fato de Jesus escolher esse tipo de gente. E não só Jesus escolhe um tipo de gente, assim a gente poderia ficar assim pensativo por que Jesus não escolheu os religiosos, exatamente porque entre os religiosos talvez estivesse o tipo de gente menos adequada para a tarefa de Jesus, já que os caminhos da religião da época estavam tão maculados, tão fora de propósito, que Jesus vai lidar com gente que tem de fato potencial para caminhar na direção certa. Então é muito valioso descobrir que esse Jesus que forma a sua equipe e forma, como nós já falamos, conforme nós já falamos, ele é um verdadeiro headhunter, ou melhor, heart hunter. Ele vai escolher pessoas que têm um tipo de atividade que vai ser muito importante e valiosa para a sua tarefa futura. E a partir daí, Jesus então, fazendo uma espécie de upgrade especial na vida desses discípulos, vai dizer para eles que agora eles serão pescadores, sim, mas pescadores de pessoas, pescadores de seres humanos, que eles terão que depender de Deus, eles terão que ter paciência, eles terão que tomar a sua própria rédea nessa dependência divina, mas com a sua própria iniciativa, para levar adiante o grande projeto do reino de Deus, a mensagem de salvação, de vida eterna, que é apresentado por Jesus. Então, olhando para o que Jesus vai fazer no seu projeto de escolha e treinamento dos seus discípulos, nós vamos encontrar aqui uma referência muito valiosa para qualquer pessoa que queira exercer liderança, no sentido de fazer prosseguir a sua própria missão, o seu próprio projeto,
para fazer com que aquilo que deseja que caminhe adiante vá funcionar muito bem. É o princípio que aparece aqui, que tem a ver com o desenvolvimento do potencial dos liderados. Jesus não vai pegar pessoas em que ele vai levar para uma realidade completamente diferenciada daquilo que eles estavam experimentando. Não significa que a experiência nova significa uma ruptura completa com a vida anterior. Num certo sentido, há uma ruptura completa, porque eles dependiam daquela vida e agora eles deixam tudo para trás para seguir com uma espécie de lealdade completa o seu Senhor. Eles serão discípulos verdadeiros, terão aí Jesus como sua referência, seguirão a Jesus, colocam Jesus aí na sua prioridade, atendendo à exigência. Mas do outro lado, nós vamos encontrar este elemento de que a caminhada desses discípulos será uma caminhada que tem muita similitude, muita semelhança com aquilo que era o tipo de vida que eles levavam anteriormente. É verdade que Jesus também teve outros discípulos, mas a maioria deles está ligada à atividade de pesca no mar da Galileia, em cujas paragens nós estamos tendo esta visão extraordinária do entardecer neste lago de Genezaré, nesse lago de Tiberíades, no chamado Quinerete, uma das paisagens mais fascinantes da terra de Israel. Portanto, entendendo o que Jesus fez, nós temos aí um princípio para considerar na nossa vida quando queremos formar uma equipe. Primeiro, seguramente, avaliar quem serão essas pessoas que deverão ser encaixadas nessa equipe. Entendendo essas pessoas e vendo qual é o seu verdadeiro potencial, nós vamos descobrir isso a partir daquilo que elas são. Jesus pega essa plataforma, essa referência inicial e a partir daí estabelece novos paradigmas para que esses que são pescadores de peixes se tornem pescadores de homens. Então, quando nós fizermos qualquer projeto de desenvolver pessoas, é necessário levar essas pessoas na direção desse crescimento do potencial próprio. Não há dúvida alguma que o reino de Deus, que qualquer projeto alinhado com essa realidade, qualquer projeto que queira beneficiar a sociedade, só poderá ir adiante quando nós encontramos pessoas certas, com funções que são pertinentes e que tenham a capacidade de serem encaminhadas para o desenvolvimento do potencial adequado para que elas venham a florescer de maneira plena. Parece novidade, parece coisa descoberta recentemente, mas quando nós analisamos, quando vemos o texto bíblico com mais atenção, descobrimos que grande parte daquilo que parece ser uma descoberta recente dos processos sábios de gerenciamento, nós vamos tantas vezes encontrar nos ensinos e na maneira de agir de Jesus de Nazaré, o maior líder de todos os tempos.